o Santos já não tá numa fotografia muito boa, né, Pedrão? Dentro de campo, acho que o time reflete um pouco do que a gente tá vendo fora de campo, né? O fato de ter jogado uma Série B dificulta um pouco o resultado, né? Ele teve um déficit de 105 milhões de reais, mesmo tendo feito uma receita de 207 milhões de reais em vendas de atletas, né? A receita total foi 459, 207 com vendas de atletas, mesmo assim, um resultado deficitário. O que que explica e qual é a situação do Santos, né, que também tem uma dívida bem elevada, né, tá na faixa de 761 milhões de reais. É, o filme do Santos é tão feio quanto a foto? É uma situação, sim, complexa, né? Até o Pedro Martins, que é o CEO do Santos, recentemente deu uma entrevista mais dura, né? Questionando ali a pergunta dos jornalistas e colocando mais o dedo na ferida, né? Estava sendo questionado sobre a performance do clube, do time em campo, né? A capacidade do clube para investir em reforços e falou muito sobre o legado que a gestão atual está tentando endereçar lá, né? De jogadores que tinham contratos longos, jogadores caros. E o Santos, claro, vem de um momento duríssimo, que foi a primeira queda da história do clube. Jogar uma Série B para um clube do tamanho do Santos é muito difícil do ponto de vista de adequação de receita, né? Para quem tá ouvindo a gente aí, para ter uma noção, o Santos sai de 100 milhões de receita de direito de televisão na Série A em 2022, não, em 2023, desculpa, para 25 milhões de receita de transmissão na Série B em 2024. Então, só aí você já tem uma perda de 75 milhões na veia, né, de receita, que é perda de capacidade mesmo para você investir e se manter. Então, a receita de TV reduzida em 75%. E aí você tem um ano que o Santos, como sempre faz, né, se destaca em venda de atleta e acaba chegando no mesmo indicador do Palmeiras, né, que a gente falou aqui no episódio passado. O Santos com 55% das receitas recorrentes, 45% das receitas vindo de vendas de jogador, que é a receita não recorrente. Mas justamente essa venda de jogador consegue manter o Santos num patamar de receita parecido com o que ele tinha na Série A, né, em 2023. Então, o que isso quer dizer na prática? Né? A receita de venda de jogador, de certa forma, substituiu a receita de TV. Qual que é a dificuldade disso? Né? Você está vendendo o jogador, você muitas vezes está desqualificando o seu elenco. Em algum momento, você tem que fazer um dispêndio, né, de capex, ali, de dinheiro novo para comprar jogador e requalificar o seu elenco, que foi exatamente o que o Santos fez na virada do ano, ali, trazendo, né, jogadores caros, trazendo o Laser e outros jogadores aí que vieram na janela, que foi uma janela agressiva pra caramba, Uhum. que o Santos fez. Então, acho que esse é um lado, ao mesmo tempo, positivo do Santos ter conseguido manter a tradição dele de vender bem. Tem até um indicador que a gente sempre usa que é legal de comentar, quando a gente fala com um investidor que olha para o mercado aqui, que é o retorno sobre investimento da categoria de base. Então, tem algumas formas de olhar para isso. A mais simples delas é você pegar o quanto cada clube investe na base naquele ano e quanto ele vendeu naquele ano. Então, dentro de um exercício de 12 anos, qual que é o ROI da categoria de base, né? Eu botei ali 10 milhões, voltou 200, que é exatamente o número do Santos, né? Então eu fiz 20 vezes o meu investimento num ano na categoria de base. Claro que aí tem formas diferentes de você safrar isso, né? Porque nem todo investimento que você faz naquele ano, se você for olhar para os ativos que estão sendo, né, gerados e formados ali, volta naquele ano, mas é uma forma de olhar a fotografia fechada em 12 meses. Então, o Santos ano passado foi muito eficiente em formação, né? Em venda de atletas. Isso vai sustentar o resultado do clube para sempre? Não, não deveria. A gente brincou aqui, né, do Palmeiras está transformando a receita não recorrente em recorrente, mas ninguém deveria se planejar dessa forma. E o Santos esse ano tem vários desafios operacionais, notadamente o mais complexo deles, a dívida, né, que, né, nesse processo de Série B ano passado e de requalificar o elenco para uma Série A esse ano, para um ano, né, mais competitivo, o Santos gastou bastante na janela e voltou, né, ou aumentou o seu endividamento, saindo ali da casa de 500 milhões, indo para casa de 800 milhões, como você falou. Então, é um ponto que o Pedro Silveira estressou aqui, né? A gente fala muito sobre dívida, 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 mas uma dor enorme dos clubes hoje é fluxo de caixa, né? Você tem a cada 30 dias que pagar folha alta, pagar imposto, pagar endividamento, né? As parcelas de endividamento que estão para trás, pagar renegociação fiscal com o governo. Então, muitas vezes falta dinheiro. Então, o exercício que vários clubes têm que fazer aí é olhar para fluxo de caixa. O Santos, né, tem feito isso, até agora recentemente levou a empresa do Pedro Mesquita lá, a Hexa, para fazer a reestruturação financeira do Santos, pensando nesse lado do passivo, no lado da dívida, que está sufocando sim o caixa do clube. Então, é uma situação bem complexa ali. Dentro de campo, as coisas não estão indo como esperado, né? O Santos gastou e não está performando como esperavam que pudesse performar. Tem a questão do Neymar, claro, que todo mundo esperava que tivesse uma sequência maior de jogos
e pudesse ajudar esportivamente. Ajudou, claro, né? Acho que a gente falou aqui da história do São Paulo, né? Da foto versus o filme. Quando a gente olhar a foto do Santos em 25, vai ser uma foto de receita muito melhor, inegável, né? Pelo fato do Neymar estar aqui. Muito em patrocínio, muito em sócio-torcedor, né? Em venda de ingresso, venda de camisa. Uma marca mais forte, mais em evidência, mas fato é que dentro de campo, todo o investimento feito, seja no Neymar, seja nos jogadores que chegaram, não está gerando o resultado esperado. Isso cria uma pressão, né? Centro de treinamento invadido, torcida brigando com o jogador, discutindo com o presidente, troca de técnicos, né? Sequencialmente falando. Então, é um cenário desafiador dentro e fora de campo. Eu que me perdoe meus amigos santistas, né? Mas um rebaixamento esse ano seria trágico para o Santos, financeiramente falando. E futebolisticamente falando, não seria... Não é zica de rival, não. É realmente dentro de campo, o time tá com dificuldades, deve brigar na parte de baixo da tabela, olhando para os times atuais, né? Se você pensar, antes de começar o campeonato, quem seriam os candidatos a serem rebaixados, eles já estão com uma relativa vantagem em relação ao Santos. Tá muito no começo do campeonato, mas já o psicológico fica muito ruim largando num momento como esse. E tem um ponto interessante nisso também, né? E sem entrar no mérito, né? O Marcelo Teixeira é o presidente do Santos e conhece o Santos melhor que todo mundo aqui. Mas o Mauro César Pereira sempre bate nessa tecla. Quando ele esteve aqui com a gente, ele falou sobre isso, né? Do alinhamento de expectativa com a torcida. E a gente ouve muito do mercado que tudo que volta da Série B para a Série A tem uma prioridade no ano que ele volta para a Série A, que é ficar na Série A. Ele não quer ir para a Sul-Americana, ele nunca vai falar isso publicamente, né? Não quero disputar uma competição continental. Mas meta 1, ficar. Meta 2, eu vou buscar outras coisas, vou tentar ter um futebol mais vistoso e tal. Então, eu imagino que a meta número 1 do Santos deva ser permanecer e tem que ser permanecer para que olhe o longo prazo. Mas aí é muito difícil você olhar a longo prazo, fazendo paralelo com o Bahia agora aqui. Né? Eu falei da curva J, o Bahia tá com uma visão de longo prazo, está se organizando para ser cada vez mais estável, mais robusto. O Santos tem um legado muito grande de dívida para pagar, de problema para resolver, então é difícil você ponderar, né, o curto prazo de campo não andando como esperava, de ter que pagar dívida, de evitar um outro rebaixamento esse ano versus quem vai pensar no longo prazo agora? E a própria gestão de futebol, né? Os reforços não têm entregado, né? Alguns nem jogando direito estão, troca de treinador. Então você vê que não... se existia um planejamento, ele já deu errado e teve que mudar. Sim. Então é complexo isso numa competição cada vez mais de alto nível, né? Quando você pensava que... eu estava até buscando ali no Google, enquanto você falava, né? O Santos, a gente acabou de falar do Bahia. Um time que, pô, se olhasse 10, 20 anos atrás, antes de começar o campeonato, quem vai terminar na frente, Santos ou Bahia? Certamente todo mundo falaria o Santos. Hoje já não é isso. Em 2023, quando o Santos caiu, ele cai na última rodada, perdendo em casa pro Fortaleza, que também, 10, 20 anos atrás... E o Bahia ganhou o jogo dele e não caiu, o Santos caiu. Isso. Então, 10, 20 anos atrás, quem ficaria na frente? O Santos ou o Fortaleza? Então, a realidade do futebol hoje, dentro de campo, também é diferente, né? Os adversários hoje estão muito mais fortes. E essa inversão de vetores, né? Porque aí o Santos, que no passado pegava jogadores do Bahia, comprava jogadores do Bahia, hoje ele vende pro Bahia, né? Ele vende o Jean Lucas pro Bahia, ele vende o Jair, zagueiro, pro Botafogo, ele vende o Lucas Barbosa pro Red Bull. Então ele tem que se desfazer, né, e rentabilizar os talentos formados na base dele para fazer caixa, porque ele tem problemas para resolver hoje, né? Então é difícil, de fato, equilibrar tudo isso. Bom, dias melhores é o que a gente deseja para o Santos Futebol Clube, time muito importante aí. Não é porque eu sou palmeirense que a gente torce contra ele.